Amém. A comunicação pede para que eu fale que nós estamos transmitindo, amém, a nossa ministração. E eu gostaria que você tem 30 segundos para entra agora no YouTube, acesse agora o YouTube e você curta, compartilha, baixa o volume, por favor. Tem uns que a benção vai, o volume começa. Baixa o volume. Amém, curta, compartilha, se inscreva, comente. E sabe o que é que eu faço, gente? Você sabe assim, quanto mais pessoas estiverem assistindo, melhor, não é verdade? Aí o que é que eu faço? Eu deixo no meu celular ele o tempo todo. Eu não vou ficar olhando para o celular, mas eu deixo ele ligado, conectado o tempo todo, passando. Para quê? Para que o YouTube capte mais e mais pessoas. Então, se você quiser fazer isso, fique à vontade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então, eu gostaria de começar contando algo para vocês. Na noite que a minha mãe morreu, foi para o Senhor. Minha irmã ligou para mim aos prantos, contando que ela tinha ido embora, tinha ido para o céu. Eu lembro que eu demorei um pouco para cair a ficha, né, na mente da gente, que a gente não pensa que a nossa mãe, nosso pai, a gente sabe que um dia eles vão, mas na cabeça da gente eles nunca vão, né? E eu lembro que eu entrei no meu gabinete, no meu escritório, lá em casa, fechei a porta e chorei. Eu chorei tanto. Eu sei que daqui a alguns dias vamos estar todos juntos e ninguém vai nos separar. Nós temos essa bendita esperança. Mas a minha alma ficou bem abalada. Na minha mente passou um filme de quando eu era adolescente, que o meu pai contou para mim. Ele contou isso para mim, foi uma vez ou duas em toda a minha vida. De quando foi no parto para me ter, minha mãe sofreu muito. Ela tinha 21 anos, marinheira de primeira viagem em tudo, e primeiro filho. E deu complicações no parto, e ela passou 3 dias, além da hora do parto, passou 3 dias gemendo, sofrendo, e era só piorando. Meu pai contou isso. Interessante que ela nunca me contou. E enquanto isso, eu lembrava dessa palavra do meu pai, me contando isso. E a coisa complicou tanto que o médico chamou ele e disse: olha, o senhor escolhe, ou ela ou ele, ou sua esposa ou seu filho. E ele disse: eu escolho os dois. E ele disse que foi para um lugar sozinho e chorou e orou ao Senhor, e ele estava no desespero de novo, a alma bastante forte nisso aí, e ele estava no desespero, mas ele orou, ele clamou ao Senhor, e depois de 3 dias passados a hora do parto, eu nasci, com muita complicação, mas graças a Deus não ficou sequelas, não ficou nada, de boa. E eu lembro que quando eu tinha uns 3, 4 anos, não lembro agora, era pequeno, minha mãe foi quem me ensinou a ler com a Bíblia. Ela usava a Bíblia, e foi ela que me ensinou a ler. Me ensinou as 4 operações básicas de matemática. Minha mãe só tinha até o 4º ano, era o 4º ano primário. E tudo isso passou pela minha mente. E eu lembro que a primeira pessoa a me ensinar, quando eu tinha uns 6 anos, aí sim, eu lembro 5 a 6 anos, a primeira pessoa a me ensinar sobre dízimo foi a minha mãe. Eu tinha de 5 para 6 anos. E ela contava, ela dizia: olha, você não deve ficar com o que não é seu.
Dízimo não é seu, é do Senhor. E você precisa entregar, você precisa dar. Irmãos, eu tinha de 5 a 6 anos. Não ganhava nem mesada. Só uma ajuda aqui e ali, uma coisa assim, que meus pais me davam para ir comprar doce, balinha, chiclete. E elas iam ter o dízimo. 5 a 6 anos. E, irmãos, como mexeu comigo essa ida dela. E eu chorei bastante. Eu lembro quando ela ministrava a palavra, ministrava muito bem. Chegou a ser convidada para ser professora no Rema, não quis. Assunto dela. A Jen, a esposa do pastor Band, ia de vez em quando lá para casa e para passar a tarde conversando. O pessoal gostava muito dela, do ministério. Eu lembro que muitas pessoas me chamavam de irmão, porque se dizia filho dela. É minha mãe, então tu é meu irmão. Aí dizia mais, aceita, independente, vai ser e pronto, acabou. Irmãos, foi difícil para mim, foi muito difícil. E quando eu fui para Campina Grande, né, que eu via lá o corpo dela, eu me consolava, eu dizia para mim, para minha mente, ela não está aqui, isso é só o corpo, é só o invólucro, isso foi só o veículo que a levou de um lugar para outro, ela não está aqui. E depois que a cremaram, que cremaram o corpo dela, então gradativamente o Espírito foi me consolando. Recebi mensagens de consolo até de outros países, de outros lugares, não só nas redes sociais como também no Telegram. Teve gente que baixou o Telegram só para mandar uma mensagem, depois desinstalou. Olha só a história. Por que será, né? Enfim, mas como mexeu com a minha alma, com os meus sentimentos. E esses sentimentos foram colocados por Deus. E se foi colocado por Deus, nós já sabemos que é bom. Tudo que Deus fez é bom. Sentimento é bom. Assim como uma boa comida é bom. Principalmente quando a gente está com fome. Eita bênção. E melhor ainda quando tem comunhão por perto. Aí sim. Aí a comida pode ser rica, fica boa. Né? Mas, assim como todas as coisas, se a alma ou os seus sentimentos dados por Deus te governarem, você jamais vai viver pela fé. Vou dizer de novo. Se a alma, os seus sentimentos te governarem, nortearem as tuas decisões, você começar a tomar decisões baseadas naquilo que você sente, vê, você jamais anda pela fé. Pelo contrário, você não quer dizer que você fica distante de Deus, mas você pode ficar distante das promessas de Deus. Se eu tivesse ficado ali o tempo todo, na minha mãe, e tudo que passou e tal, queridos, rapaz, para ter uma depressão ia ser assim, muito fácil, porque quem não governa o que sente, tem malefícios terríveis mentais, e sim se expõe a uma depressão. Título da mensagem de hoje: fé versus sentimentos. Há uma grande diferença, que Deus nos deu os sentimentos para a gente controlar, mas Ele nunca, em parte nenhuma, diz viva pelo que sente. Ele diz viva pela fé. Não é interessante notar que muitos de nós que estivemos lá fora, né, nascemos de novo, mas estivemos lá fora, e muitos dos que já nasceram, mesmo em berço evangélico, são governados especificamente por sentimentos. Tomam decisões baseadas nos sentimentos.
Eu não sei, eu não me sinto bem naquela igreja. Eu não me sinto bem conversando com fulana, confessando com ciclano. Eu já ouvi muito disso, e bem parecido com isso. O problema, tudo bem, você não se sentir bem, é normal. Todos nós, em algum momento, não vamos nos sentir bem em algum lugar. O problema é isso governar sua decisão. Eu sinto que fulano não gosta de mim. Eu sinto que aquele irmão está passando por um problema muito grande e é comigo. Eu sinto que a Kelly não me ama mais. Eita, Kelly, pensa. É mentira mesmo. Conheço Kelly, eu sei disso. Mas quando você toma decisões, aí começa logo. Tu para lá e eu para cá. Eu te amo, mas fica aí. Eu te amo, porque a Bíblia manda amar, porque se não amar não vai para o céu, então tem que amar mesmo. Baseado em quê? No sentimento. E eu vou te falar uma verdade. Muitos cristãos são ricos. Aliás, todo crente, filho de Deus, é rico. Todos. Todos sem exceção, todos. Mas eles, por se sentirem pobres, tomam decisão de pobre, vivem como pobre, por causa do sentimento. O que você sente quando a sua conta bancária está no vermelho? O que você sente? O que você sente? O que você sente quando o médico diz, olha, eu sei que você não está sentindo nada no seu corpo, né? Mas eu vou te falar, esse câncer, essa doença, esse tumor, esse sei lá o que mais, ele é silencioso, ele mata aos poucos. O que você sente? Pastor, eu sinto vontade de ir logo ali, encomendar logo o caixão, para pegar um caixão bem bonito. O que sente? Eu não me sinto amada nessa igreja, foi o que eu vi uma irmã falar. Aí eu olhei para ela e disse, tu ama alguém? Sim, mas como é que eu posso amar se eu não me sinto amada? Aí eu parei, eu não vou falar mais não, porque senão aí alguns vão se escandalizar, que eu falei algumas coisas interessantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, presta bem atenção. Durante muito tempo, tudo é baseado, no mundo baseia tudo nos sentimentos. Já dizem que um vendedor, um bom vendedor, ele não vende produto, ele vende emoções. Ele vende emoções. Eu conheço, não conheço pessoalmente, mas eu conheci de um dos grupos que eu faço parte do Telegram, que ele disse, rapaz, eu estava com um Gol 2016, acho que é 2016. Aí eu fui na BYD lá do Saan, né, ali que é na saída para Sobradinho, isso. Eu fui lá e aí eu conversei com o cara lá, eu só fui para ver. E o que aconteceu? Saí com o BYD, um Dolphin GS. Ele não vendeu o carro, ele vendeu a emoção. O carro é só o resultado. E nós, irmãos, convenhamos, uma boa emoção faz bem. Se você passa muito tempo com emoção para baixo, negativa, você vai ter problemas sérios de saúde, e grande. Por outro lado, se você tiver emoções positivas, você pode ter certeza, você é curado de vários tipos de enfermidades. Emoções. Porque afeta o corpo. O que muita gente não entende, espera que já eu começo, estou só na introdução. O que muita gente não entende é que essas emoções, elas são controláveis. Não estou falando de reprimir, eu estou falando de controlar. Ou seja, qualquer pessoa que sente o que quer sentir. Glória a Deus, teve uns amém, glória a Jesus. Começar a distribuir lá, dois reais para estar bem.
Sabe, a crença, você controla o que sente. É isso que Deus quer. Deus não te chamou para ser controlável por ninguém, muito menos pelos seus sentimentos. Porque uma pessoa controlável pelos sentimentos, pastor Fran, ele é facilmente manipulado. E existem manipulações boas. Tem manipulações boas. Tá bom? Mas o que Deus quer não é isso, é que você não seja manipulado por ninguém, nem por bem, nem por bem, nem por mal. É controlável. Está todo mundo até aqui? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Eu soube de um pastor que comprou um carro zero. E ele estava muito feliz pelo carro zero dele. E digamos, eu também fico muito feliz com o carro zero. Gente, compra carro zero. Gente, carro zero é outra história. Você pode comprar de qualquer, mas se esforce para comprar o zero, é bom demais. Tenho logo 2, né? É bom demais. Diz para a pessoa que está do seu lado, carro zero é bom demais. Não, teve gente olhando para mim. Obrigado. Eu sei que é zero. Mas olha para quem está do outro lado agora, está frente ou atrás. Diz, carro zero é bom demais. Esse pastor, Lara, comprou o carro zero, né? Aí chegou todo felizão na igreja dele, lá no Nordeste. Chegou todo felizão lá na igreja dele, tudo, carro zero. Gente, que bênção e tal. Até ele ver o olhar de alguns irmãos. Não foi da igreja, de alguns irmãos. Sabe aquele olhar meio torto? Como assim um pastor com carro zero? Tanta gente sofrendo na igreja, tanta gente coisa, e esse homem vai e compra o carro zero. Ele comprou o carro zero com o dinheiro dele, com o salário dele, dividido em trocentas prestações. Mas só o olhar, eles não falaram, interessante, não falaram nada, pastor Cristóvão. Só o olhar foi o suficiente para ele se sentir mal. E algum tempo depois ele trocou o carro zero por um carro usado. Não, mas o carro usado não era aquele carro usado de melhor. Não, era pior, de uma marca pior. Ele foi fazer um upgrade, ele deu um downgrade, pronto. Pelo olhar. Por quê? Mas não foi o olhar dos irmãos que fizeram isso. Foi o que ele sentiu. Meu irmão, tu pode olhar feio como for para mim, eu vou continuar te amando. Continuar te amando e gostando de você. E ainda vou orar para tu ter o teu carro zero também. Por quê? Porque se o sentimento me controla o pastor da igreja, o que é que não faz com a igreja? Estão entendendo até aqui? Vamos lá, onde é que eu estou? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 5, 7. Porque andamos por fé, é ACF, isso. Porque andamos por fé e não por vista, por aquilo que vemos. Embora não é traduzido assim, a palavra vista aqui no grego é aparência externa, exterior, forma, gênero, tipo, né? Na definição morfológica fala de uma visão. Mas a gente pode dizer também, nós andamos por fé e não por aquilo que sentimos. Sentimento não é pecado, é Deus que deu. Você deve viver plenamente, mas viver os sentimentos não significa viver pelo sentimento. A sua vivência. Estão entendendo? Vai agora, janeiro, muita gente vai viajar. Vai ver seus parentes, vai ver seus amigos, vai ver pessoas que faz tempo que não viu. E lógico que vem aquele sentimento maravilhoso, dá vontade de abraçar e tal, e lá vai. Isso é ótimo, isso é bênção, foi Deus que deu. Mas você precisa entender
que na maioria dos pontos da sua vida, na maioria das ocasiões na sua vida, o sentimento vai estar aqui e a fé vai estar ali. A fé, ela deve ser a locomotiva, os sentimentos é o vagão. A fé é que tem que estar na cabine do avião, o sentimento está na carga. Mas quando isso reverte, meu filho, é problema. Eu vou contar uma coisa para vocês. Algum tempo atrás, eu ministrei sobre a raiva. Está lá no meu canal, curta, comenta, se inscreva lá no meu canal, que está lá sobre raiva. Eu não falei naquele tempo, quando eu falei sobre a raiva, eu não falei esse que eu vou falar agora, porque o tempo foi embora. Mas deixa eu dizer uma coisa. Houve um homem de Deus, que tinha a promessa de Deus, homem de fé, está na galeria dos heróis da fé, chamado Moisés. Ele não entrou na terra prometida, não foi por falta de fé, o povo foi, mas ele não, ele tinha fé. Ele não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu uma ordem de Deus, baseado num sentimento. A detalhe, só foi isso. Mas ele, por ser o líder, já sabe, juízo vem maior sobre líderes. Então, o que aconteceu? Deus tinha falado antes, né? Fere o povo reclamando, falando faltava água, o pessoal não pedia, reclamava. Eles não pediam, eles reclamavam. Aquele bando de gente. É isso, como você está sendo muito, né, a palavra que eu tenho era outra. Mas enfim, aí o pessoal reclamando, enchendo a cabeça dele, torrando a paciência dele. Aí ele foi, Senhor, o que é que eu faço? Fere a rocha. Aí Moisés foi lá, pegou, pá, na rocha, e surgiu água. Beleza, passou-se um bom tempo, mais de ano, passou. Aí de novo, em outro lugar faltou água, não tinha água, sem chuva, sem nada. Aí lá vai o povo reclamar, mesma coisa, do mesmo jeito, e era sempre quase as mesmas palavras. Você trouxe a gente aqui para matar a gente de sede, oxalá a gente tivesse voltado para o Egito, onde eles eram escravos. E tal, e lá vai, tá coisa. Rapaz, aí ele falou com o Senhor, aí Deus disse, fale a rocha, porque aquilo representava Jesus. Ele foi ferido, então trouxe água. E a partir do momento que Jesus ressuscitou, ele trouxe o que? Vida. Hoje o crente simplesmente fala e as coisas acontecem. Aquilo seria aquela situação, aquilo ali seria um tipo de Cristo. Pronto, era isso. Só que ele estava com raiva, na hora, pegou a vara e vocês pensam que Deus não vai fazer, e tal, e lá vai, e pá, na rocha, feriu a rocha, bateu na rocha, a água saiu, jorrou, não sei qual foi o nível da pancada, mas jorrou, tá? Mas Deus disse, por causa disso, você não vai entrar na terra, por causa de um sentimento de raiva. Você pode dizer, a raiva era justa, pastor. Aquele povo realmente era problemático demais, era sistemático demais, misericórdia. Certo? Aquele povo era absurdo. Você pode dizer, era justa. Deus poderia entender. Não foi Deus que colocou o sentimento? Então, por que ele não foi? E lembre, e aí até a segunda, o outro argumento. Olha o que ele fez no Egito. Olha o que ele vinha fazendo no deserto. Olha o que ele aguentava ali no deserto. Então, pelo menos pela meritocracia. Mas isso para Deus não colou de jeito nenhum. Barrou, disse, por causa disso você não vai entrar. Você vai ver. Aí, gente, eu imagino o sentimento agora dele. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar. E a última visão que ele teve antes de morrer foi da terra que o povo ia. Agora eu fico pensando, Carlene, o que ele não sentiu? Tanto trabalho, 40 anos no deserto, associado aos 40 anos lá no Egito, quase 80 anos.
Aguentando, para chegar na porta e o Senhor dizer, Interessante é que a fé do povo foi o que barrou a entrada, a falta de fé do povo foi o que barrou a entrada deles na terra prometida. Certo? Certo? Mas justamente o sentimento de Moisés no lugar errado barrou a entrada, porque levou ele a uma desobediência. Por mais raiva que você tenha, se as suas decisões tomadas na raiva não te isenta das consequências dela. Mas eu estava com raiva. Eu falei isso porque eu estava com raiva. Não te isenta. E você vai colher. Porque uma semente, ainda que seja semeada, escute bem, uma semente, ainda que seja semeada num terreno de desobediência, vai trazer fruto amargo. Bem amargo. É uma manhã de ensino hoje. Para refletir. Simplesmente. Por que, irmãos? Porque sentimentos, eles são instáveis. Ao passo que a fé, ela é estável. Quando você, ao invés de confiar nos seus sentimentos, você confiar no Senhor. O que diz lá em Provérbios 3? Vai lá, Provérbios 3. Provérbios 3. Aleluia. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje, gente? Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, se apoie. O que é o estribo? Está falando daquele do cavalo, quando a pessoa bota o pé para poder subir, aquilo ali é estribo. Ele diz, não se estribe, não coloque o pé, não confia, não se apoie no seu entendimento, ou nos seus sentimentos. Eu já li os 5 volumes daquela série Análise da Inteligência de Cristo, do Augusto Cury. Li também Inteligência Multifocal dele também. E li alguns outros livros dele. Gosto muito de vários livros dele. Os que eu li eu gostei. Ansiedade 1, Ansiedade 2, gostei demais. Li todos eles. E tem em vários livros, ele fala algo interessante, Socorro. Ele diz, a mente mente. A mente mente. Mente. Se você ficar de olho, observando apenas seus sentimentos, é interessante uma coisa, gente, que os sentimentos é hoje e não é amanhã, né? Hoje pode estar com raiva, e amanhã? Amanhã está de boa. Hoje eu posso estar irado e tal, e amanhã não. Daqui a 1 hora, daqui a meia hora, daqui a 15 minutos, não mais não. Imagina você tomar decisão baseado naquele sentimentozinho de 5 minutos que você tem. Pode afetar toda a tua vida, até Jesus voltar, por causa do sentimento errado. Já a fé não. A fé é de maneira diferente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ou seja, certeza absoluta, é certo, está ok. Tem uma base boa, é espetacular isso aí. Aí por isso que Deus olha e diz, viva, por isso, pela fé. Enquanto o sentimento ele oscila de um canto para outro, um canto para outro, né? Enquanto o sentimento da fé, não, a fé mantém aquilo ali. A fé, ela não anula os sentimentos, mas a fé controla eles. A fé, ela controla eles. Se ao invés de você simplesmente se entregar aos sentimentos que chegam para você, você se entregar e descansar no que a palavra de Deus diz, você desfruta de todas as bênçãos de Deus que é dado a você. Vocês entenderam isso até aqui? Gente, olha só, pessoas perguntaram, pastor, no que o senhor passou nessa igreja e tal, alguma vez o senhor teve vontade de desistir? Eu disse, a pergunta está errada. Por quê? Você quantas vezes no dia já tive vontade de desistir? Né? Alguma vez? Foi muitas vezes. Porque o sentimento vem. Mas sentimento dá e passa.
O que permanece é a sua escolha, a sua decisão. Essa permanece, ainda que seja baseado no sentimento. Aí o sentimento vem, leva você a tomar a decisão errada, leva você a tomar uma decisão que vai te prejudicar. Aí ele vai embora. E quem fica com a decisão e com o fruto dela? Você. Vamos correr atrás. Bora atrás do prejuízo. Por quê? Decisão. Está todo mundo entendendo até aqui? Pais têm sentimentos em relação aos seus filhos. E muitas vezes os filhos dão trabalho. E lá vai aquela coisa toda e tal. Mas se ele simplesmente abre a boca e começa a falar segundo aquilo que vê, é isso que ele vai colher. Mas se ele começa a falar aquilo que ele crê, é isso que ele vai colher. Porque toda circunstância é passageira. Estão entendendo até aqui, gente? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, como é que eu devo fazer para combater os sentimentos que vêm? Ouvir. Colocar na minha frente aquilo que eu quero que aconteça. Vou dizer de novo. Colocar na minha frente aquilo que eu quero que aconteça. Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu estou com a conta no negativo, está vermelho, e lá vai, e essas coisas todas, o que eu faço? O que você faz? Procura um corretor, peça para ele mostrar alguma casa de algo em torno dos 6 ou 7 milhões, e vai lá, e tira a foto lá. Mas eu não estou afim. Pastor, meu aluguel está atrasado há 2 meses. Eu estou com a unção dobrada. Sabe como é, né? 2 contas de água, 2 de luz, um atrasado e outra mais atrasada ainda. É só de 2. Como é que eu vou uma casa de... Pois é! Se você olhar para os seus sentimentos, você não vai não. Mas se você fizer isso, rapaz, eu vou uma casa... onde é que tem uma casa lá em Vicente Pires, custa 3 milhões e 4 milhões, 4, né? 4 milhões, sabe? Pronto, vai lá, tira foto, manda para o teu pastor, que gente, eu amo ver isso, olha, eu gosto. Rapaz, eu amo ver essas coisas, eu adoro a Deus, mas isso aí eu amo. Manda para, rapaz, é um colírio para os meus olhos. Isso me faz um bem que você precisa ver. Pastor, olha essa ilha, olha esse fogão aqui, cooktop aqui, é digital, elétrico. Pega, aí ó a foto. E sai, e diz, e aí então, você vai, olha, eu preciso, sim, eu quero, mas eu vou primeiro conversar com meu pai. Conversar com meu pai. E lá vai. E olha a casa toda. Vai bem. Vai lá, pega o carro que tu gosta. Aquele que foi lançado na semana passada. Aí vai fazer test drive. E tome foto. E manda para o teu pastor. Rapaz, eu estou dizendo, eu amo essas coisas. Eu gosto de ver isso. Rapaz, eu me alegro demais com isso. Porque aí o que acontece? Você está controlando o que sente com aquilo que você crê. Simples. Não custa nada a gente ir ali. Ai, pastor, mas meu carro deu prego. Pega o Uber. Ônibus. Teve uma semana, um sábado aí que o Josh foi ver um apartamento de 5 milhões. Lá no plano. Pois é. Certo? E tem mais, eram os últimos apartamentos, hein? Que todo mundo lá era tudo milionário. Pronto. Vocês entenderam isso? Faz isso, porque aí você domina. Porque aí você fica por cima, aí você vai ver o que é que o sentimento vai. Ele vai embora. Tu sai de lá e nem lembra que a conta está no vermelho. Não lembra não. Por quê? Porque ele está substituindo aquela imagem que o sentimento trouxe por uma imagem daquilo que ele quer. Isso é fé. Gente, a pessoa não é rico por causa do quanto ganha. Ele é rico por quanto ele administra o que ganha. E quando os sentimentos estão ativos, isso aí, você não vai administrar direito não.
Não. Olha, tem que investir. Vixe, não sobra nada para investir. É o sentimento falando. Alô? Eu estou vendo gente olhando para mim como se estivesse vendo um ET. Fé, gente, não é uma emoção elevada. Não, fé é confiança. Aí, olha só quem é que vai fazer o Rema ano que vem. Raquel. E os filhos do Rema Kids. Vai. Ser bênção. Depois escola de ministro, tá, Raquel? Então, a câmera é isso. Esse é o ponto. Se você ficar só, não vai dar. Não tem jeito. Não posso. Vamos lá. Abre lá em Salmos. Salmos 42. Aqui eu anotei. Deixa eu ver se foi Salmo 40. Foi? Foi. Salmo 42. Aleluia. Psicólogo pergunta sempre: o que você está sentindo? Jesus sempre está perguntando: o que você está crendo? Porque o psicólogo é na área dele, ele trabalha nos sentimentos. Não está errado não, está certo. Só que Jesus, ele trabalha com o que você crê. Né, Cris? Trabalha com o que você crê, né, Cris? Cris, fica de pé. Dentro de você há um fortalecimento muito grande. Dentro de você. Deus, Ele não te escolheu para ficar por baixo de nada. Deus te escolheu para governar. Sempre que se aparecer uma oportunidade, sempre que aparecer uma oportunidade ruim, uma coisa ruim, abra sua boca, Cris, e diga: eu governo isso, eu domino isso, porque foi para isso que eu fui criada. Faça isso, tá bom? Amo tu. Pode sentar. Amém, queridos? Então, vamos lá. Salmos capítulo 42, versículo 11. Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Interessante que esse salmo não foi de Davi, foi dos filhos de Coré. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Rapaz, a pessoa que fez esse salmo, esse cara entendia da área espiritual. Ele entendia. Ele fala para o próprio, ele não fala para si, ele fala para o sentimento, ele fala para a alma. Porque está abatida. Por quê? Porque tu está perturbado, está se preocupando com o quê? Espera, rapaz, em Deus. Eu confio em Deus. É isso. O que tem de crente precisando falar isso aqui não está no gibi. O quê? Muitos crentes precisam falar assim: por que eu estou preocupado? Quando a preocupação chegar, uma palavra do seu pastor: aprenda a questionar tudo aquilo que te preocupa. Aprenda a questionar toda e qualquer perturbação. Questiona: por que eu estou perturbado? Por que eu estou preocupado? Não, eu não estou preocupado. A minha alma quer, mas eu não estou. Quer saber? Eu não vou me preocupar. Fico triste? Fico. Amargura? Também pode acontecer. Jesus, lá no jardim de Getsemane, amargura pura aquilo ali. Tristeza pura. E a tristeza não era por causa da cruz. A tristeza dele é porque ele ia ser separado do Pai. Olha essa. Ou seja, ele sabia do que iria acontecer com o corpo dele, porque crucificação naquele tempo era a coisa mais comum. E ele via as pessoas morrendo, todo crucificado morria. O problema é porque morria com muitas dores, sofria bastante, passavam horas sofrendo. Então ele sabia, mas isso não o perturbava. Por quê? Porque o relacionamento com Deus, com Deus era tão intenso que o que perturbava era justamente que ia separar. É como se ele dissesse: a cruz, beleza, eu levo. Os cravos nas mãos, coroa de espinho,
ser surrado, tá ok, tudo bem, eu levo. Agora, separado de você, não. Era essa a tristeza dele. E glória a Deus que não foi possível, porque se tivesse sido possível, a gente não estava aqui. Tinha todo mundo ido de arrasta. Ainda bem que não foi. Então, observa o que ele diz, olha, por que estás abatida? Por que você está se abatendo? Por que você está se preocupando? Por que você está triste? Um pastor disse para um pastor auxiliar: você é soberbo. Aí ele: vocês acreditam que pastor erra, gente? Erra, é só olhar para o teu. Erra pra caramba. Rapaz, o pastor auxiliar foi para casa, chateado, com raiva, triste. Chegou em casa, foi orar, chorou. Aí quando ele parou de chorar, Deus falou: por que você está triste? Senhor, tu sabes todas as coisas. Sei. Por que você está triste? Senhor, você estava lá naquela reunião. Estava. Porque você está triste. Porque ele me chamou de soberbo, Senhor. Sim, eu vi. Porque você está triste. Porque o pastor fulano é um homem muito importante. O pastor fulano, ele é um homem muito poderoso no ministério. O pastor fulano é um grande homem de Deus. O pastor fulano, ele é vital para o meu ministério. A essa altura Deus disse: mais vital do que eu? Quando foi que eu te chamei de soberbo? Em que ponto eu te chamei de soberbo? Aí ele já começou a chorar já por outra coisa, já não é mais para Isaías. Diz: fica com o que eu digo de você e não com o que os outros dizem de você. Mas, e aí, Deus evitou que aquele pastor saísse desanimado e saísse do ministério. Você olha para Josué. Gente, Josué estava para baixo. Josué estava muito para baixo, depois da morte justamente de Moisés. Não entrava na cabeça de Josué que Moisés não ia entrar na terra prometida, porque foi ele que tirou o povo. Aí, de repente, um vai e morre. Ficou para baixo. Tanto que Deus teve que falar várias vezes com ele: ei, seja forte e corajoso. Lembrei da tua mãe. Força, coragem. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Deus falou várias vezes para levantar o que? O ânimo de Josué. E Josué é um homem de fé, está na galeria dos heróis da fé, e foi quem entrou na terra prometida, que nem Moisés entrou. Mas o que Deus quis evitar é que ele ficasse tão para baixo que impedisse ele de entrar na terra prometida. Sentimento ruim nunca deve ser, escute bem, justificativa ou explicação para um fracasso teu. Nunca. Para um erro seu. Joshua e Jennifer, quando eles eram pequenos, algumas vezes que eu extrapolava no que eu falava, no que eu fazia, na hora da raiva, embora justa, contudo o que eu fazia estava errado, eu chamava eles e pedia perdão, não foi? 5, 6 anos, mas uma criança, eu peço perdão, porque a raiva nunca deve justificar seus erros. Nunca deve justificar seus erros. Aqueles que foram chamados para dominar, escute bem, nunca deve ficar abaixo disso. Domina. Não há prosperidade quando você não domina. Vou repetir: não há prosperidade quando você não domina. E como você pode dominar se você é manipulável pelos seus sentimentos? O primeiro manipulador é o diabo, irmão. Depois vem o povo que não gosta de tu. Sabe? Fica aquela, como é que chama? Aquela sopa tem a sopa de letrinha, é sopa de pensamento errado. Rapaz, o diabo bota um salzinho e é nós. Acabou. Por quê? Sentimentos. Olha, eu não gosto de sentar naquele lugar ali. Por quê? Sei lá, as pessoas ficam me vendo. E tu anda na rua, as pessoas não te vêem não. Vocês entenderam, gente? A grande verdade é, que ponto? O que você está sentindo?
Eu vou encerrar. Cadê se eu não esqueci algum outro versículo aqui, Jesus? Não, acabo esquecendo. João capítulo 8. João 8. Versículo 32. Muito conhecido. Não, vamos começar do 31. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Os que criam nele. A turma que já estava começando a crer no que ele estava falando. Se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na palavra, não é só ter a palavra, não é só dizer eu sou tudo que a palavra de Deus diz que sou, e sim permanecer no que ela diz. O que é que a palavra de Deus diz a teu respeito? Deixa eu te falar, olha para mim, preste atenção nisso. Agora o versículo que eu ia falar mesmo era o 32, mas o Senhor está me trazendo alguma coisa agora. O seu pastor pode dizer o que for, se o que ele falar não estiver de acordo com a palavra, não aceita, rejeite. Eu estou falando do seu pastor. Pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, o que falou, está de acordo com a palavra? É nós. Não está de acordo com a palavra? Não dá. Não é nós. Por quê? Porque quando você coloca na sua mente o que a palavra de Deus diz, os teus sentimentos vão seguir atrás. Vou dizer de novo, quando você coloca na sua mente o que a palavra de Deus diz, os seus sentimentos, se você permanecer. Aí ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, ou seja, vai imitá-lo, vai segui-lo, vai aprender com ele, é a ovelha do bom pastor. 32, aí vem, alô, olha para mim, está vendo esse aí? Esse I está colocando uma conexão com o versículo anterior, sabe? Então, se eu permanecer na palavra, eu não apenas estarei sendo verdadeiramente discípulo do Senhor, e dessa forma, e só dessa forma, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta aqui é conhecida. Não dá para você conhecer a verdade se não permanecer na verdade. Vou dizer de novo, não dá para você conhecer a verdade se você não permanece nela. É o caminhar, é o andar, é o viver, é o viver, é o viver. O que é que a verdade diz? Eu sou próspero. Pastor, estou desempregado, estou devendo só a 2 pessoas, Deus e o mundo, tá? Olha, eu estou, vendendo um almoço para comprar um jantar. Mas a verdade diz que tu é próspero. Sim, mas, aí pronto, isso acaba com tudo. Esse tal do mas, não tem mas quando existe fé. Não existe sim quando existe fé. A Bíblia diz, então é isso. Não importa o que eu sinta, não importa o que eu veja, é isso que a Bíblia diz, então é isso que é. Eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou próspero, a minha descendência é poderosa na terra, a paz dos meus filhos é muito grande, eu tenho uma casa abençoada, o meu lar é abençoado, eu sou curado, eu sou livre, eu ando em novidade de vida, Ele tem me concedido sabedoria, Ele tem me dado tudo aquilo que eu preciso para vivenciar o melhor que vem dEle, pois eu sou filho de Deus, não importa o que eu sinta, é isso. Aleluia! O que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra de Deus diz? Ai, pastor, mas eu não aguento mais. Tu não vai aguentar mesmo, não? Desse jeito, não vai aguentar mais nada. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Quem é Jesus? Ele é a palavra. Se apega! Se apega! Não é o crente que passa por circunstância, é a circunstância que passa pelo crente. Passou. Ai, mas eu sofri demais, mas passou. Ah, mas eu pastor, olha, o senhor não sabe o que aconteceu, nem quer saber. Vamos lá.
Tem um versículo bem conhecido que eu vejo poucas pessoas lerem, e vejo mais pessoas fizeram até música com esse versículo, mas assim, eu não vejo muita ministração sobre esse versículo. Abacuque capítulo 3. Abacuque 3. Aleluia. Versículo 17. Olha isso. Olha essa pregação, essa lapada, uma alma que está para baixo. Repara essa. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira. Observe que plantou, muito trabalho, comprou o terreno, plantou, teve o trabalho de fazer tudo, mas na figueira não floresceu, não houve. Então ele está falando de resultado de trabalho. Ele trabalhou e foi uma grande decepção. Foi frustração. Não deu certo. Pronto, foi isso. Então, ele diz, olha, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, está passando fome. E ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, roubo, e nos currais não haja gado. Versículo 18. Olha o 18. Olha o 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso. Haja o que houver, aconteça o que... Aí versículo 19, ele traz uma palavra tremenda. Ele começa a confessar, 19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse último versículo era uma música. Ele vem falando, termina aqui no 18, né? Confessando essa palavra. Aí no final canta uma música. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Eita, aquele irmão está de boa. Pois é, aquele irmão está com o carro na oficina, tá? Ficou desempregado, veio para a igreja, não tinha nem o dedo, veio de carona, não sei com quem, e vai procurar carona, porque o irmão que deu a carona foi embora depois do coisa, ele vai ter que procurar para ir para casa, tá? Aí está aqui, veja o que Jesus fez, já o que Jesus... É isso é gente de fé. Se não for assim, não é fé não. De novo, não é reprimir sentimentos. Eu quero encerrar com uma fala que me veio. E eu quero encerrar com isso, tá? E eu anotei aqui para eu não esquecer. Nem tudo que sentimos é verdade, mas tudo que Deus diz é eterno. Nem tudo que sentimos é verdade, mas tudo o que Deus diz é eterno. 2026 está aí. 2026 está aí. Está às portas. Como você vai passar os 2026 não depende do que você vai sentir, depende do que você vai crer. Porque a grande verdade é que muitos de nós estamos esperando sentir, achando que fé é tipo um sentimento assim bem bom, bem bonito, mas não é. A fé é muito além. A fé é quem deve controlar o que você sente. Porque se o seu sentimento controlar todas as suas decisões, lembre-se de Moisés, que perdeu o que Deus já tinha dado. Interessante que a Bíblia Deus não dizia assim, olha, quando entrares na terra, né, assim, se entrares na terra, Deus não falava se entrares, Ele diz quando. Ou seja, Deus já considerava certo, quando você entrar. Então, Ruth, você pode botar dessa forma. Quando eu casar,
Quando eu casar, eu vou usar esse vestido. Quando eu casar, eu vou morar aqui. Quando eu casar, então, usa sempre. Olha, e agora isso é em todas as áreas. Quando eu chegar àquela casa bonita, eu vou comprar aquele robô para limpar, que é para não dar trabalho, né? Não, essa daqui já está, essa aí já está mais para lá do que para cá, né? Sabe, olha, vou comprar um robô, eu vou plantar aqui, eu vou plantar um negócio aqui, eu vou plantar aquilo ali. Quando eu tiver com a minha casa, eu vou fazer isso. Quando? Não é se, é quando. Quando? A gente não diz quando Jesus voltar? E não precisa de fé para Jesus voltar, é de esperança. Por que a gente não pode usar a mesma coisa na fé? Quando? Rapaz, quando eu estiver ganhando isso, eu vou fazer isso. Quando eu estiver ganhando aquilo, eu vou fazer dessa forma. Quando eu estiver trabalhando nessa empresa, eu vou fazer dessa forma. Quando eu sair dessa empresa, vou abrir ali. Quando na minha empresa, vou fazer dessa forma. Aprenda a falar para você, quando a sua alma estiver abatida. Amém, queridos? Pronto, amados, essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse para você. Não perca o que Deus já deu por causa de sentimento. E saiba que o seu sentimento não é justificativa para você perder o que Deus já te deu. Amém, queridos? Amo vocês. Amo muito vocês.